Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Domingo, calor humano, muito bom, né? Eu estou até babando aqui de tanto prazer desse calor nosso. Mas vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, rogando o amparo da espiritualidade, de Jesus e Maria Santíssima. Vamos então elevar os nossos pensamentos, rogar a Jesus que mande seus guardiões nos acompanharem, acalmar nossos corações, nossas mentes, para que a gente possa continuar na caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A lição que nós vamos ter aqui agora, a lição já é a lição de trabalho. Produzimos, lição 103. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 14. Aí Emmanuel nos diz: produzimos. Tudo que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Nossa irmã está chegando aqui. Agora eu vou acabar aqui. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzirmos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos. Porquanto, pedras ajudam nas construções, espinho de natureza técnica pode colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, bom dia. Desculpa os minutos, tá? Não foi por querer, não. Nunca seria, né? Jamais. Agradecendo aqui a oportunidade de estar aqui. Agradecendo a Jesus porque eu cheguei, agradecendo por esse dia lindo que está começando. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Tem tema que não é muito legal, não. Às vezes é um tema triste. Mas o tema de hoje é um tema feliz. Criança. Quer coisa melhor para a gente conversar sobre, né? Então, vamos lá. Só que nós vamos falar de crianças, mas vai ser direcionado eu não vou chamar de palestra, esse estudo vai ser direcionado de alguma forma aos pais. Os pais perante a evangelização infantil. Quem aqui tem criança?
Quem tem criança na família? Tá vendo? Tem gente que não tem criança e nem tem criança na família. Sempre nós vamos ter uma criança que está ao nosso derredor. Sempre nós vamos ter uma criança que de alguma forma a gente vai estar convivendo com ela. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não sou pai nem mãe, eu sou tia, tio, eu sou avó, eu sou amiga de uma criança, né? Então, de alguma forma, esse estudo de hoje, ele é direcionado a todos nós. Então, vamos lá, né? Nós vamos começar o nosso estudo hoje, nesse livrinho aqui, nós vamos usar o Livro dos Espíritos e esse livro aqui, ó. Família, Laboratório das Almas. Nós vamos ler na página 19 um parágrafo que fala assim: preparação para o novo lar. É o título. Por que, gente, que eu escolhi começar falando disso? Porque tudo começa lá no plano espiritual. Qualquer um que seja, que chega para a nossa família hoje, independente se é filho, independente se é um sobrinho, independente se é um amigo, tudo foi preparado lá. Tudo começou lá. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a maioria das pessoas aqui já sabem disso, nós somos privilegiados de ter ali, naquele momento, uma organização. Então, juntam-se ali os mentores, aquela equipe, né, que muitas vezes vai nos acompanhar, e ali é feito, sim, uma reunião onde é elaborado a qual família nós iremos pertencer, quem vai ser daquele grupo familiar, e ali também vai ser observado as necessidades de cada grupo. Resumindo, gente, ninguém está naquela família errada, ninguém está ali por acaso. Pode ser a pessoa mais antipática que for, que está ali dentro, você olha assim, não suporto. Trate de amar, porque se não suportar, vai voltar de novo. Por quê? Esse agrupamento familiar que é elaborado lá, ele vem, né, para que a gente simplesmente aprenda a se amar, a amar uns aos outros, e filhos mais ainda. E nesta questão da preparação, eu escolhi um parágrafo que está nesse livro que fala assim: escolhida a família, são traçados os planos de lutas e amparo para que o futuro lar, que aí se inicia, esteja apto a cumprir a determinação divina. Presta atenção. Determinação divina de ser escola do espírito, laboratório das almas, onde ascenderão novos degraus de luz. Esse é o terceiro parágrafo. Aí eu não vou ler o texto todo, depois quem quiser ler, né, está na página 19 desse livro. Aí eu fui para o último parágrafo, que fala assim: pais e mães, abram os olhos do espírito para as realizações de seus filhos, observando as tendências e auxiliando-os a tirarem os pés do pântano da ilusão e do vício e alcançarem o voo do aprimoramento no bem, na virtude, sem desânimo, não pode desanimar, sem inércia, sem preguiça de educar. Pois dia virá em que sentiremos o calor da satisfação por cada grama de luz por eles obtidos, com a nossa ajuda. Ou sentiremos o frio da culpa por cada miligrama de sombra que carreguem por nossa inépcia. Então, gente, já comecei aqui, né, o nosso estudo puxando a nossa rédea. Nós temos compromisso com esses espíritos, principalmente quando se trata de filhos. Então, vamos caminhar. Ô, gente, alguém queria falar alguma coisa? Espirrou, né?
Eu achei que tinha... Se alguém quiser falar alguma coisa, a palavra é em aberto, tá? É só fazer assim com a mãozinha. Então, aqui está bem claro, eu acho que não precisa nem de a gente ficar dissertando mais a respeito. Aí nós vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos, na pergunta 383. Está assim, isso aqui está no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Por que está dentro desse contexto? Nós não estamos falando da formatação dessa família de lá para cá? Então, por isso que vai se encontrar aqui, dentro desse contexto. 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, está perguntando o seguinte, para que a gente passa por estado de infância? Nós poderíamos nascer já sabendo falar, andar, mesmo que fosse pequenininho, né? Já nascer completo. É isso que está falando assim. Para que serve esse período? Por que tem que ser assim? Aí a gente vai ter a resposta do Livro dos Espíritos. Encarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoar. O espírito, durante esse período que é o da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem são os incumbidos de educar um espírito? Nós. Somos nós, gente. A gente não ganha um filho só para, que lindo meu filhinho. Existe por detrás disso aí uma responsabilidade muito grande. Está sendo entregue a nós, aos nossos cuidados, um filho de Deus. Porque antes de ser nosso filho da carne, ele é filho de Deus. É Deus nos confiando alguém para a gente ajudar a moldá-lo. Então, aqui é o chamamento, o primeiro chamamento à responsabilidade. Ok? Não podemos delegar o nosso compromisso espiritual para a escola. Temos que falar sobre isso, principalmente no mundo de hoje. Tá? Porque hoje, normalmente, não é uma crítica, gente. Jamais eu vou estar aqui, ou nós vamos estar aqui na frente, para fazer uma crítica a quem quer que seja, a situação qualquer. Nós estamos aqui para fazer observações e compreender para aprender. Por isso cabe aqui muitas vezes essas observações mais rígidas. Nós, muitas vezes hoje, na maioria das vezes, estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Já pensa assim, vou engravidar, com tantos meses vou pôr no maternal, aí vai para a escolinha. E ali joga a responsabilidade na escola. A escola, ela tem que existir, ela é necessária. É necessário que os nossos filhos vão para essa escola. Mas a educação moral, que vem do berço, não é responsabilidade de professora, não é responsabilidade de coordenadora, nem de diretora, é responsabilidade dos pais. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós estamos num mundo hoje materialista, onde os próprios filhos estão cobrando. Pai, eu quero um celular. Pai, eu quero uma roupa. Não é igual quando a gente era pequeno, que tudo estava bom. Estou falando mentira? Muitas vezes nós queremos dar o melhor e nos matamos de trabalhar. Às vezes dobramos o horário, mas esquecemos. O compromisso é nosso, não é da escola. E muitas vezes os pais não educam seus filhos, moralmente falando, ainda vão lá na escola brigar com o professor porque o menino está mal educado dentro de casa. Então é para a gente pensar. Não é uma crítica, é uma observação severa. Vamos nos colocar no lugar de pais. Deus entregou essas crianças aos nossos cuidados. Livro dos Espíritos, 582. Vamos lá ver o que o Livro dos Espíritos está nos trazendo nessa manhã.
Na 582, tem uma pergunta assim, depois vocês podem buscar e estudar a respeito. Está no texto do capítulo 10 que fala das ocupações dos espíritos, das missões dos espíritos. Então, está lá assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Gente, quando fala paternidade aqui, está falando de um modo geral, tá? Paternidade ou maternidade. Aqui está falando paternidade. Pode-se considerar uma missão? Porque às vezes a gente pensa que missão é uma coisa grande. Nossa, eu vim missionário, eu tenho que sair para a missão de evangelização lá fora do país, eu tenho que ir para o Nordeste, eu estou em missão. Ele tem uma missão de ser padre. A missão dele é ser um presidente. Quando nós olhamos missão, muitas vezes, nós estendemos isso para uma coisa maior no nosso ponto de vista, porque não existe maior missão do que a paternidade, porque ali começa a formação do ser. Então, pode-se considerar uma missão? Vem a resposta. Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É uma missão muito importante. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização delicada, que torna propício todas as impressões. Então, gente, essa pergunta ela se estende, mas eu vou me ater a falar só até aqui. A paternidade ou a maternidade é uma grande missão. E tem muitos que choram porque não tiveram essa graça. Estão tentando. Mas o que acontece? Fulano tem tanto amor, quer ser mãe, quer ser pai. Aí a gente vai lá, né, na ação e reação, nas questões de vidas passadas, porque Deus, Ele não castiga ninguém. Eu vou dar um filho para esse, porque esse é bonitinho, é bonzinho, não vou dar para você, por causa que não dá. Não é isso. Ali está tendo uma ação da lei divina. Tudo tem um propósito. De repente, aquele pai ou aquela mãe que não consegue ter seus filhos nesta caminhada, eles estão nessa situação para aprendizado. Porque se formos investigar vidas passadas, é necessário que isso aconteça hoje para ele aprender a amar. Porque muitas vezes, em outras ocasiões, abortaram e não aceitaram essa missão. Então, gente, vamos aproveitar. Se nós... Sim. Me perdoa, senhores. Não, interromper aqui, eu esqueci um detalhe. Está tendo atendimento fraterno lá embaixo, tá? Eu esqueci de dar esse aviso. Quem se interessar pelo atendimento fraterno, está disponível lá, ok? Obrigado, perdoa. Eu perdoar, quem sou eu? O aviso está dado, viu, gente? Se alguém precisar do atendimento fraterno, está à disposição. Então, gente, voltando ao nosso assunto aqui, eu estava falando que tem muitas pessoas, né, muitos seres, que não têm essa graça de ser mãe ou pai por necessidades do passado. E as dívidas que nós tivemos lá, aquela missão que nós deixamos de cumprir, ela vai agora vir em forma, muitas vezes, da dor de não poder ser pai ou mãe. Só quem está lá, que olha para trás e fala assim, eu falhei. Então, eu estava falando, vamos aproveitar e amar esses filhos. Vamos cuidar desses filhos. Tudo foi programado com muito amor e carinho. Nós vamos agora entender o seguinte. Quando o bebezinho nasce, ele vem com aquele ar de inocente, aquela coisinha mais fofa. Todo mundo olha, pode ser aquela pessoa mais fria, né, que tem seu jeito fechado. Olha e fala assim, nossa, que bonitinho.
Eu lembro de uma vez que eu fui apresentar o meu nenenzinho quando tinha nascido. Meu nenenzinho está com 25 anos. Aí o dentista olhou e falou assim: nossa, que boquinha bonitinha, que olhinho bonitinho. Nossa, como é que Deus fez isso? Eu nunca esqueci aquela fala, porque ele era um homem, assim, fechado, e aquilo chamou a atenção. Mas por que acontece isso? Para que esse ser nos cative mesmo. Ele vem dependente, e ele vem com aquele arzinho de inocente que ele tem, exatamente para despertar em nós o amor que vai ser necessário para criar. Porque esse espírito com carinha de inocente, muitas vezes, não são todas, tá? É um inimigo que veio em forma de filho para a gente aprender a amá-lo e para ele aprender a nos amar. E graças a Deus, viemos todos para o nosso contexto familiar com o esquecimento do passado. Então, você já pensou, se a gente olhasse para o neném, para o bebezinho que está chegando, e a gente soubesse quem é ele? E se ele fosse um antigo espírito ou ser humano que me atacou, que me assassinou, será que eu ia conseguir amá-lo? Então, esse bebezinho, ele vem dessa forma. Independente desse passado, seja ele qual for, não importa. Porque se fosse para a gente lembrar, a gente lembraria. Então, não importa o passado. O que importa é o agora. E agora ele veio, meu filho. E agora ele chegou com essa carinha de carente. E agora ele veio para eu aprender a amar e educar. Educar. Essa é a missão dos pais. Aí eu pergunto para nós mesmos: qual é o momento de evangelizar? Todo o tempo. Qual é o momento de evangelizar? Quando é que eu começo a evangelizar? Oi? Desde o meu ventre. Desde quando eu quero ser pai ou mãe. Eu já posso começar quando eu tenho o desejo de ser pai ou mãe a evangelizar. Eu te amo, venha, Jesus vai nos ajudar, eu vou cuidar de você. Ele começa a receber essas irradiações de amor, essas vibrações de amor. Evangelizar, gente, é desde a hora que eu sinto esse desejo. Já existe nas casas fraternas, como é que chama? Evangelização dos bebês. Aí fala assim: oi? Aqui tem, dentro da barriga. Aí tem gente que fala assim: que é isso? Que ideia? Que ideia? O espírito é vivo. E quando começa-se o neném a ser preparado para vir, aquele espírito já está em torno. Ele já está ali ouvindo, sentindo. Existe, sabe, livros que já indicam para nós que quando o bebê já está sendo preparado para vir, já é permitido ser envolvido, ele visitar aquele lar. Ele vai esquecer na hora do encarne, mas em espírito ele já pode ser evangelizado. E eu coloquei uma outra fala aqui para nós observarmos, né? É pré-natal espiritual a palavra, tá? Eu anotei para não esquecer. Pré-natal espiritual, tá, gente? Muito importante. E eu tenho um ponto de vista meu, tá? Fez o pré-natal espiritual. Qual é a hora de eu evangelizar essa criança? É minha obrigação? Quando a criança entende o sim e o não. Porque às vezes a gente fala assim: esse menino não sabe nada, ele é pequeno. Sabe sim. Aquele espírito está naquele corpinho em desenvolvimento, ele esqueceu muitas coisas, ele está aprendendo. E é por isso que é muito importante que nessa época, principalmente do 0 aos 7 anos, que a gente jogue essa bagagem moral, porque aquilo ali ele vai sugar com todas as energias. É ali que está a base, gente, para ele ser um grande homem, uma grande mulher. Um homem de bem, uma mulher de bem. De 0 a 7 anos,
principalmente. É um compromisso que nós temos para a vida toda. Porque, às vezes, também tem seres que pensam assim, eu já sou grande, já casei, não preciso de ouvir meu pai e minha mãe mais não. Filho é filho, nunca vai deixar de ser filho. Você pode estar com 30, 40 anos, ouça a voz da razão. Ouça a voz do coração do seu pai e da sua mãe. Nunca vai deixar de ser filho. E essa criança, do 0 aos 7 anos, ela ainda está aqui como reencarnante. Por quê? Os órgãos não estão prontos. Essa criança cresce muito rápido. Perde sapatinho muito rápido, perde roupinha muito rápido. É muito rápido esse crescimento. É os órgãos desenvolvendo. E o espírito ainda está acoplando aquele corpo. E é nesse momento, principalmente, que nós temos que estar ali dando a base moral. É o que está anotado aqui, ó. Quando a criança entende o sim e o não, começa a evangelizar. Aí você vai pensar assim, mas como é que eu vou evangelizar um menino de 2, 3, 4 aninhos? Sabe como? Ô filhinho, não pode bater no seu irmão. Papai do céu não gosta. Vamos orar para dormir? Vamos conversar com o Papai do céu? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Alguém já fez isso? Isso, gente, é evangelizar. Filhinho, dá um pedacinho para o seu irmão, ele é seu irmão. Gente, isso é evangelizar. Essa é a linguagem que aquela criança vai entender. Mas ali, do seu jeitinho, com amor, você está começando a colocar ali os conceitos morais do Cristo. Viu como é que é sutil e fácil? Aí tem pessoas, sim, que falam assim, eu já vi, gente, você não vai deixar o menino brincar com o seu brinquedo, não, vai estragar. E eu não vou comprar mais. Não dá. Gente, a gente, sem perceber, ensinando aquela criança a ser egoísta. Eu admiro muito, eu tiro o chapéu. Quando as escolas, principalmente a escola de crianças de 6, 7 anos, 5 anos, suponho, fazem o dia do brinquedo. Eu passei por essa experiência na minha vida quando a minha filha, com 6 anos, teve que ir para a escolinha e era o dia do brinquedo. Gente, vocês não têm noção. As primeiras vezes, ela escolhia a pior boneca, aquela que ela não gostava, porque todo mundo ia pegar. Quando eu desconfiei disso, falei, leva a Suzy. A Suzy era boneca, tá, gente? Era boneca especial. E é assim que ali começa a ensinar a criança a dividir, a brincar com o que é do outro, a deixar o outro, interagir com o outro. Isso é evangelizar. Não parece, mas é. Porque nós já nascemos com tendências. E se a gente prestar atenção, quando a gente recebe esses menininhos com carinhos de inocentes, e ele começa a crescer, a gente, como pais, como cuidadores, como avós, a gente começa a perceber as tendências. Tem criança que com 3, 4, 5 aninhos esconde algo de comer. Tem criança que tem tendência a xingar mais um palavrão. Aí você fica assim, mas aqui dentro de casa não tem isso. Ele trouxe a tendência. Para isso, nós somos pais, para ajudá-lo a ser melhor, entrar com o conselho, entrar com a evangelização. A 385 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Na pergunta 385 está assim. Muito legal essa pergunta, gente. Quem não conhece o Livro dos Espíritos aqui? Tem alguém? Levanta a mãozinha. Oh, quem estuda o Livro dos Espíritos? Aí. Quem não estuda, vamos ler. É muito legal, gente. Tem assunto para tudo quanto é assunto. O assunto de agora é esse aqui. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então, até aqui, nós estamos aqui entendendo que essa criança veio inocente, que ela é um espírito reencarnante, que nós precisamos evangelizar.
Só que todo mundo sabe, criança entrou na adolescência, muitas vezes o pai fala assim, meu Deus, eu não conheço mais esse menino, ele não era assim. Não é verdade? E na maioria, às vezes, ainda chamamos de aborrecente. Não façam isso. Porque quando nós falamos, você é um aborrecente, você está reafirmando e falando, você é? Ele vai falar, eu sou. Temos que afirmar para ele, né, que ele é legal, que ele é educado, que ele vai melhorar. Então, quando a criança vai saindo dessa fase infantil e entra na adolescência, nós percebemos sim mudanças nesse comportamento. Por quê? Aí o Livro dos Espíritos responde, não falei com vocês que é um livro bacana? Aí fala assim, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Eu vou responder só isso da resposta, mas para vocês saberem, essa resposta, ela enche uma página inteira desse livro. Então, se quiserem estudar essa pergunta mais a fundo, porque só essa resposta daria mais uma hora de fala, é a pergunta 385. Mas eu vou resumir aqui, tá? Por que esse espírito muda? É que o espírito retoma sua natureza. Gente, quando nós estamos vindo de lá para cá, do plano espiritual para cá, nós já temos, né, tendências, nós já somos um espírito que traz uma bagagem. E quando a criança nasce bebezinho, ela está ainda reencarnando, né? Acoplando aquele corpinho. Tem muita questão do esquecimento. É essa hora que nós vamos agir e ajudar aquele espírito a ser melhor. Aí, quando está na adolescência, a natureza dele grita. Ele é ele. Ele mostra realmente quem é. Aí você vai falar assim, então não adiantou nada. Adiantou sim. É por isso que nós temos que evangelizar, principalmente crianças. Porque depois que tiver com 15, 16, 19 anos, não adianta. E se adiantar, que nada é perdido, vai ser muito mais difícil. É de pequenino que torce o pepino. Não adianta, sabe, deixar para evangelizar quando ele estiver maior. Ele não vai aceitar. Porque a rigidez daquele espírito não foi trabalhada como devia. Você vai fazer assim mesmo? Vai. Nunca iremos desistir dos nossos filhos. Talvez eu não tive tempo, por algum motivo eu não sabia como evangelizar, não fiz da forma correta. Dá tempo? Dá. Mas o trabalho vai ser dobrado. Então é melhor que a gente faça enquanto eles estão pequenininhos. Mas isso dá um trabalho. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos... Agora que tá. Vamos ajustar aquele espírito, ajudar aquele espírito, mas, olha aqui, ó, dando exemplos. Será que nós estamos dando exemplo para os nossos filhos? Eu vou para a fraternidade desse menino aqui que faz muita bagunça. Não. Tem salinha de evangelização, traz. Ele precisa de estar na evangelização. Eu vou dar esse celular para esse menino para me dar sossego. Onde vai parar essa humanidade? Né? Vou deixar meu filho escolher a religião quando ele crescer? O que vocês acham? Isso é livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Eu posso falar, quando meu filho crescer, ele escolhe o que ele quiser. Gente, isso é comodismo. Eu tenho compromisso de evangelizar esse espírito desde a hora em que eu pensei em tê-lo. Não é que ele está na minha barriga, não. Quando eu pensei em tê-lo. Gente, vocês sabiam, eu sei, eu fiquei sabendo, que tem muitas crianças que não estão querendo reencarnar com medo? Vocês sabiam disso? Sim ou não? É verdade. E foi a espiritualidade que falou comigo. Eu não li num livro. A espiritualidade falou comigo. Existe um bebezinho numa certa família que a mãe está querendo muito que ele venha. E ela já abortou 2 vezes.
E a espiritualidade conversou, falou assim, há muitos espíritos com medo de vir por causa das missões e das dificuldades que vão encontrar. Opa, vamos evangelizar esse espírito? Vem, neném, estamos aqui, ó, olha os amigos da luz, olha a evangelização, você vai dar conta, eu amo você. Vamos mandar esses pensamentos. Eles não estão querendo vir, gente. Por quê? Porque de lá para cá, eles estão enxergando o mundo que vão viver. E muitas vezes a missão vai ser muito grande. Nós temos compromisso de fazer esse mundo melhor, porque os espíritos não estão querendo vir com medo. Com medo. Aí você pode falar assim, então ele é covarde? Não. Ele é muito consciente. Ele é tão consciente que está assim, poxa, está difícil. Compreenderam? Nós temos que vibrar amor. Vem, neném, podem vir. Nós estamos aqui. Nós vamos te dar a mão. E mesmo assim, tem alguns que estão vindo empurrados pela espiritualidade, que são as reencarnações compulsórias. Porque no final, a lei divina vai agir, ele precisa vir, né? Vou deixar meu filho escolher religião quando ele crescer. Aí alguém pode falar assim, isso é o livre-arbítrio. Não falam que... Gente, isso é desculpismo. Nós não podemos agir desta forma, porque nós estamos querendo ficar na nossa zona de conforto. Porque criar educadamente, com a moral do Cristo, dá trabalho. Eu vou precisar de ir para a evangelização, eu vou precisar de levar essa criança para a igreja, porque quando eu falo evangelização, eu não estou aqui restringindo a casa fraterna, não. A gente tem que abrir essa mente. Eu estou abrindo a minha, tá? É a catequese, lá vai falar de Jesus. É na igreja evangélica, lá vai falar de Jesus. Tem escolinhas nas igrejas, pode falar, filha. Ela está perguntando se... Quando o quê? Ela está falando quando a pessoa não planeja, né? Olha, o que acontece? A pergunta dela é a seguinte, quando alguém não planeja, por exemplo, eu não planejei ter filho, aí vem compulsório? Vem. Por que vem? Porque nada é por acaso. Eu estou encarnada, eu não planejei, eu não quero. Mas e lá? Eu esqueci. Lá eu combinei. Falei, eu vou aceitar. Tá bom, você aprontou comigo, mas eu vou encarnar e vou ser sua mãe, eu vou ser seu pai. E vice-versa, tá? Tem muitos filhos que não querem vir para estar naquela família. Vem compulsório, porque é necessidade. É necessário. Aí você fala assim, nossa, então vai ser um sofrimento, foi compulsório. Nada, chega aqui e esquece. E se a gente trabalhar em cima do evangelho, tudo dá certo. Por isso que o evangelho é tão importante. Mas vem, viu? A gente não foge à nossa tarefa. Não foge. Como também existe um outro fato. Existem pais que querem porque querem ter filho e não foi planejado. Tá vendo? Aí o que acontece? Vai lá, faz inseminação, faz o bebê in vitro, aí coloca lá, né, o nenenzinho pronto dentro da barriga, deita, fica de repouso. Não vinga, não era planejado. O pai e a mãe quer, não foi planejado, não vem. Não foi planejado pelo alto. Tem pessoas que colocaram o nenenzinho ali, né? Ficam de repouso, esperando ali a mudinha pegar, e não tem o sopro do Espírito. Prova para aqueles pais. Com certeza existe uma dívida passada. Porque mesmo, gente, as crianças que são feitas de inseminação, é permissão de Deus. Se não for, o sopro do Espírito não está ali. Da vida não está ali. Compreendeu? Está respondido? Então vamos continuar. Será correto? Não, vou deixar que meu filho escolha a religião quando crescer, nós estamos aqui, não é isso? Nós vamos falar disso. Ela está falando assim, vou deixar ele escolher quando crescer. Mas é bom que ele tenha uma base para
ele fazer uma boa escolha. A base é o Cristo. O Cristo está na Igreja Católica, mesmo com seus rituais, com seus dogmas, seu jeito de ser da Igreja Católica, o Cristo está ali. A palavra do Evangelho está ali. Na Igreja Evangélica, a palavra está ali. Em outras religiões, que talvez eu não saiba citar, o Cristo está ali. Toda religião cristã que ensina a base moral do Cristo, tudo é base. E é por isso que eu não posso deixar meu filho escolher quando ele crescer. Gente, se o seu filho está com 4 aninhos, 2 aninhos, vira para você e fala assim, mãe, pai, eu não vou comer nunca mais. Ele fecha a boca, o que você vai fazer? Você vai dar ele comida. Você vai ter que levar até o médico. Se o seu filho falar com você assim, mãe, eu nunca mais vou tomar banho. Você vai dar banho nele. Se o seu filho falar assim, não, eu nunca mais vou na escola. Você vai levar ele na escola. O filho, gente, não tem que querer. Você é responsável até ele entender. Ele não sabe o que é melhor para ele. Então, você é espírita, hoje, traga seu filho para a evangelização. Ele não quer ir? Vamos. Você é o exemplo. Deixa quando ele crescer. Será que sem base ele vai dar conta? Nós vamos falar sobre isso, tá? Será correto? Cuidado. Cuidado com esse tal de livre-arbítrio na hora errada. O seu filho, ele ainda não sabe escolher o melhor. E o importante é que ele tenha a base desde já. Porque é de pequenino que torce o pepino. Não adianta depois, não vai dar conta. Precisamos apresentar Jesus para eles. Gente, quando o nenenzinho, quando a criança, 3, 4, 5 aninhos, se você nunca falar de Jesus, ele vai conhecer? Não. Se ele ficar só na televisão vendo os super-heróis, ele só vai conhecer os super-heróis. Então, quem é que vai apresentar Jesus para essa criança? Nós. Nós não conhecemos Jesus? Nós não somos evangelizados? Nós vamos apresentar Jesus para eles. É nosso papel. Na adolescência, vêm os conflitos. É o Espírito despertando. É quando a gente fala que ele ficou rebelde. É o Espírito despertando. Que conflito? Quem sou eu? Começa assim. Vocês lembram disso? De onde eu vim? Por que minha mãe não gosta de mim? Por que meu pai? Por que aquilo? Gente, é muita coisa. São os hormônios do corpo físico eclodindo. Bum! Aí vem as emoções, aí vem as observações. Ele começa a pensar com a sua cabeça, né, de quase adulto. Não é fácil. Gente, pior fase que eu acho que eu tive na minha vida foi 11, 12, 13 anos. A gente, nessa fase, isso é para vocês entenderem a criança, né? Que para a gente isso é criança ainda. É adolescente, pré-adolescente. Aí a criança vai fazer uma coisa. Menino, não faça isso. Você já é uma moça, você já é um rapaz. Aí ele vai fazer outra coisa. Meu filho, você é muito criança para isso. Olha o conflito. É criança para uma coisa e para outro já é adulto. Aí fica esse conflito. Você acha que esse conflito se restringe a isso? Não. Se restringe a tudo. E é nessa hora que a nossa moral que nós ensinamos vai ajudá-lo. Aí a gente não evangeliza. A gente fala assim, deixa ele ter o livre-arbítrio. Deixa ele crescer. Tá, deixa ele crescer. E se ele não der conta? Será que ele vai dar conta sem Jesus? Gente, quantos suicídios na juventude? Não é falado. Se vocês prestarem atenção, são muitos suicídios. A televisão não fala. Vocês sabiam que é proibido? Não fala. O rádio não anuncia. De tão forte que é. Quantos suicídios na adolescência, quantas drogas, quantos desvios morais. Não estou falando de questão de sexo, não. Estou falando de desvio moral, de roubar, de matar, etc. E aonde que está, né, a dificuldade? Falta de base moral, falta de educação, falta de Jesus na vida dessas crianças. E quem é que deixou esses meninos em faltas? Nós. Dá a impressão que eu estou sendo dura com a gente, mas é porque nós temos que entender que nós temos essa responsabilidade. Ser pai e mãe é um compromisso
com Deus. Olhe pelos filhos que te confiei. É uma música. É Jesus pedindo, olhe pelos filhos que te confiei, né? Tenho o dever, sim, de desde criança, desde que eles são crianças, levá-lo à evangelização. Sair da preguiça, diga. É mais fácil jogar tudo no governo, na política, na mídia, né? Ela falou aqui, para quem não ouviu lá atrás, que é mais fácil a gente jogar a culpa na política, na sociedade, no governo, etc. e tal, na escola. Ah, esse mundo está perdido. Olha o tanto de bandido. Onde foi a base? O que faltou na base? Vai lá e olha a família. Presta atenção numa frase linda. Criança evangelizada, humanidade transformada. Gente, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar dentro da nossa família. E quando eu falo família, eu estou colocando aqui netos, sobrinhos, estou colocando aqui filhos, porque muitas vezes os nossos filhos espirituais estão em torno de nós. Tem sobrinhos que são como filhos, não é verdade? Tem netos que são como filhos. Então, a gente tem que prestar atenção. É outro estudo que nós faríamos. Nós temos a família carnal e nós temos a família espiritual. E muitas vezes o nosso filho ele vem como nosso sobrinho. Pode falar? Por que Jesus veio? Para quem? Para quê? Nós estávamos evangelizados quando ele veio. Nós estávamos na infância do nosso desenvolvimento. E o que ele privilegiou? Família. Ela trouxe, para quem não ouviu, né? E para quem está nos ouvindo aqui através do YouTube, ela trouxe o seguinte, que Jesus veio, né? Ele já trouxe com ele essa base familiar. Ele já veio, gente, olha que chique que ela agregou aqui. Ele trouxe para nós esse exemplo. Ele veio como um bebezinho, ele participou de um grupo familiar. Jesus veio como homem, numa base familiar para nos ensinar. O exemplo. Qual o nosso maior modelo? Jesus, né? Então, vamos lá. Ah, que frase bacana que eu anotei aqui. Vocês já ouviram essa frase? Não dou conta, entreguei para Deus. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi. Que não dá conta o quê? A responsabilidade é sua. Esse filho de Deus, foi Deus que te entregou. Não tem que devolver para Deus, não. Agora, se você entregou para Deus, você colocou essa criança, esse adolescente, jogado à própria sorte. Mas você vai responder por isso. Porque em algum momento, se a gente sair daquela questão lá, né, do planejamento espiritual, e não fizemos o nosso compromisso aqui acontecer, nós vamos estar em falta. E não esquenta, não. Você entregou para Deus agora, não deu conta, julgou no mundo, você volta de novo. Vai fazer o compromisso até dar conta. Porque a lei de causa e efeito, a lei de justiça, ela é perfeita. Deus te entregou o filho para você cuidar. Pais precisam se evangelizar para evangelizar. Gente, como é que eu vou evangelizar uma criança? Como é que eu vou passar uma moral para ela se eu não tenho? Nós não estamos aqui para apontar família nenhuma. Jamais. Mas nós vemos famílias totalmente desestruturadas por falta de Jesus no lar. Aí começa, né? O desregramento vem família toda. Pai sem evangelização, mãe sem evangelização, consequência, família desestruturada. Mas quando você vai lá atrás, você vê que aquele pai, aquela mãe que não evangelizou, também não foi educado. Nós temos que quebrar esse ciclo, pelo menos nos caminhos em que nós estamos, né, trilhando no momento. Nós temos que ser diferentes. Preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Bacana, precisamos.
Nós precisamos pensar, oh meu Deus, eu preciso formar essa criança, esse menino precisa ser um doutor, esse menino precisa ser, né, um médico. E então a gente desdobra. Correto? Correto. Temos que ajudar esse ser a ser alguém profissionalmente. Mas e a moral? Adianta eu ter em casa um filho doutor que não tem moral? Adianta eu ter em casa um filho que se tornou até presidente que não tem moral? Olha a minha responsabilidade. Olha a minha responsabilidade. Depois perguntamos, esse menino deu ruim, viu? Deu ruim é palavra de adolescente. Onde foi que eu errei? Muitas vezes a gente ouve pais falando, não sei onde que eu errei. Eu respondo, você errou, nós erramos quando não evangelizamos. Ali nós falhamos. Quando eu entreguei para a escola e achei que a escola tinha que se virar. Quando eu terceirizei a educação, deixa aí com a empregada. Às vezes a empregada é uma coitada que também precisava ser evangelizada e eu não prestei atenção. Ah, deixa esse menino lá com a avó. A avó às vezes está tão velhinha, não está aguentando nem conversar. Deixa lá, falta de caridade. Eu penso o seguinte, não temos que terceirizar aquele serviço que é nosso. Educar os nossos filhos é nossa obrigação. Depois não perguntam onde foi que eu errei. Você errou, nós erramos quando não evangelizamos aquele espírito. Jesus, a melhor profilaxia. Como eu queria entender a palavra profilaxia, eu fui lá no dicionário, tá? Fui sim. E aí, profilaxia, tratamento. Jesus, o melhor tratamento, gente. Jesus é tratamento contra drogas, porque quem conhece a Jesus não entra nas drogas, porque se fortalece, porque ali ele é envolvido por amigos espirituais. Uma pessoa que está forte espiritualmente, ela se envolve com droga? Não. Jesus é profilaxia contra o suicídio. Quem ama Jesus, quem conhece a doutrina espírita, conhece a lei de causa e efeito, que aprende lá na escolinha, não suicida. Ele pode até ter vontade, mas ele não vai fazer, porque a força do bem vai ser maior na vida dele. Jesus é profilaxia contra o aborto. Quem frequenta a evangelização desde pequenininho, sabe, que conhece Jesus, sabe que a vida que está ali, a Deus pertence, que ninguém tem direito de tirar a vida. Ele estudou aquilo, ele não vai cometer o aborto, nem que ele passe dificuldade, mas ele vai criar aquele filho. Jesus, ele é profilaxia contra os desvios morais. Os desvios morais. O tempo todo, gente, a cartilha do Evangelho ensina a gente, né, a amar, amar, amar. Então, uma criança que cresce ouvindo falar do amor, ela com certeza, ela vai encaminhar, na maioria das vezes, para o bem. Mas nós temos que sair da preguiça. Os pais estão comodistas. Os meninos hoje, tá? É uma crítica agora. Toma o celular, menino. Me dá sossego. E amanhã? O que seu filho está vendo no celular, gente? Você está acompanhando? Aí depois assim, não sei porque que esse menino está tão violento, esse menino está tão agressivo, mas está lá vendo luta, 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 matar, matar, matar. E o pai nem viu o que ele está vendo. Não existe inocência por detrás desses videozinhos. Existe ali indução a várias coisas que você não está nem percebendo. Depois fica assim, não sei porque que esse menino está comportando assim, né? Teremos que responder por isso. Está aqui. Teremos que responder por isso. Temos que ser, acima de tudo, exemplo. Evangelize, traga seu filho, dê a mãozinha, tenha esse trabalho, saia da preguiça, do comodismo, é seu, cuide. Amanhã, gente, você vai ter orgulho dele.
É tão bacana quando o pai tem aquele trabalho sim, o tempo todo, levar na escola, buscar, olhar com quem que está, não deixar dormir na casa de qualquer um. Tudo isso faz parte de uma educação. Levar para evangelização, ensinar a mesa ali o que tem que fazer. Ah, que trabalheira boa, gente. E ver aquele ser formando, é a coisa mais linda do mundo. Quem já teve aí esse privilégio de ver o filho lá recebendo o diploma lá na faculdade, ele olha... É muito orgulho. Eu passei por isso. É muito orgulho, gente, você ter esse trabalho todo e ter essa recompensa. Valeu. Valeu. Valeu cada hora em que você deixou de ser você para estar ali. É o prêmio. É muito lindo. Desculpa a emoção, mas veio um momento aqui, né? É muito lindo. Não percam tempo, tá? Vai lá, educa, tenha trabalho. Eu vou terminar a nosso estudo. Ai, que emoção boa. É muito bom. Lendo uma historinha que está no livro Palavras, as mais belas parábolas. Ó, gente, tem sobrinhos também que dão orgulho pra gente, tá? Que são igual filhos. Né, Jade? Amor. Vamos lá. 102. Lição de vida. Eu tenho até 9, né? Até meio-dia, não. Vai todo mundo embora. Pelo menos ninguém dormiu, né? Vamos lá, gente. Lição de vida. Não, desculpa. Lição viva. Era uma tarde de domingo, ensolarada, na cidade de Bob Leves. E ele aproveitou para levar seus 2 filhos para jogar mini-golfe. Acompanhado pelos meninos, dirigiu-se à bilheteria e perguntou ao bilheteiro. Ele precisava entrar no recinto. Tinha que passar pela catraca. Quanto custa a entrada, moço? O bilheteiro respondeu prontamente. São $3. Para o senhor e para qualquer criança maior de 6 anos. A entrada é grátis se eles tiverem menos de 6 anos. Quantos anos ele tem, o seu filho? Bob informou que o menor tinha 3 anos e o maior já tinha 7. O rapaz da bilheteria falou com ares de esperteza. O senhor acabou de ganhar na loteria. Ou algo assim. O senhor ganhou na loteria? Se tivesse me dito que o mais velho tinha 6 anos, eu nem saberia reconhecer. Ele é um menino bem pequeno. A diferença eu não iria notar. O senhor poderia ter economizado esses $3 e o menino passaria sem que eu percebesse. O pai, sem perturbar-se, disse: sim, meu menino é bem miudinho. Ele passaria sem pagar. Mas você talvez não notasse a diferença. Mas as crianças saberiam que não é essa a verdade. E para economizar pequena soma em moeda, eu desperdiçaria o tesouro do ensinamento nobre e justo. Isso é ser pai. Ser pai, gente, é ter trabalho, é prestar atenção nos mínimos detalhes, é observar as tendências daquela criança. Ser pai é entender que Jesus colocou um tesouro em nossas mãos e que a gente, em algum momento, tem que devolver esse tesouro ileso, cuidado, bem melhor do que quando foi nos entregue. Ser pai, ser mãe, ser educador é sair do comodismo, da preguiça. Ser pai é parar de culpar, muitas vezes, a sociedade. Os pais, na maioria das vezes, falam: esse mundo está perdido, o meu filho se perdeu porque ele andou em más companhias. Se ele andou em más companhia, é porque eu não prestei atenção. A responsabilidade é minha. Ser pai é muito lindo. É um privilégio.
Abraça essa causa, para que quando cada um de nós voltarmos para o plano espiritual, porque esse é o nosso destino, a gente chegue lá e Jesus vai perguntar: olhou pelo filho que te confiei? Aí a gente vai falar: sim, fiz o melhor que pude. Está na hora de eu encerrar, mas eu vou tirar só uma questão aqui, que está no Livro dos Espíritos, que pergunta assim: mas e se eu fizer, e se o pai fizer tudo por esse filho, e ele mesmo assim desencaminhar? Aí o Livro dos Espíritos acaricia o nosso coração e nos acalma. Aí a responsabilidade não é sua, se você fez tudo o que esteve a seu alcance. Tá? Então façamos a nossa parte, porque o alto está sempre fazendo a dele. Obrigada. Foi muito bom estar por aqui, espero voltar algum momento. Beijo no coração de cada um. E para fechar esse estudo muito gostoso, a hora que chegar e encontrar essa criança que está na sua responsabilidade, não fala nada não, dá um abraço e fala assim: obrigada, Deus, eu vou cuidar. Obrigado. Elisete, muito obrigado. Depois você só dá um autógrafo aqui para mim. Aqui. Foi muito bom, não foi? Cada dia é um aprendizado diferente, né? E um vai complementando o outro. Muitas das vezes a gente se torna relapso com aqueles que a gente deveria ser mais atentos, né? E com isso aqui, essa chamada de atenção faz com que a gente passe a prestar mais atenção no dia a dia, passe a ver melhor, passe a perceber melhor os nossos filhos, os nossos netos, né? E caminhar junto com eles. Vamos agradecer por essa estadia aqui, rogando a Jesus o amparo e a nossa Mãe Santíssima que esteja conosco na caminhada seguinte, que os nossos anjos guardiões continuem nos orientando, nos incentivando a ser melhores todos os dias. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa caminhada, que assim seja. Muita paz a todos, uma boa caminhada até em casa e uma boa semana.